O que é um integer overflow? E o que isso tem a ver com o Bitcoin e a pior vulnerabilidade da história do Bitcoin? Bom, o integer overflow, basicamente, é um estouro de inteiro que acontece quando uma operação aritmética em uma variável inteira, então tipos que a gente conhece como, por exemplo, int 64, etc., gera um valor que vai ultrapassar aquele limite máximo ou mínimo que aquele tipo de dado pode representar. Então, quando a gente usa um tipo inteiro, por exemplo, int, obviamente que tem um valor máximo que eu posso armazenar, entre aspas, naquele dado. Agora, quando eu estouro esse valor máximo, isso é o que a gente chama de integer overflow. E qual que é o problema disso? Bom, pensa aqui num velocímetro, né? Esse velocímetro ele vai de 0 até 200, ok? O que é estourar esse limite falando de um integer overflow? Basicamente, estourar o limite é você acelerar até 200 por hora e quando ele atingir 201 km por hora, ele volta aqui para o 1. Então, na verdade, você está rodando a 201 km por hora, mas ele está marcando simplesmente 1 km por hora. Ou, por exemplo, você está rodando a 300 km por hora, ele vai marcar aqui no velocímetro 100 km por hora. Então você acha que você está a 100 por hora ali tranquilo, mas na verdade você está a 300 porque você estourou ali o limite daquele campo, né? No caso aqui o limite do velocímetro, por exemplo, né? Então o ideal é quando bater 200 ter algumas verificações ali, né? Então quando você tem um tipo inteiro, você tem que fazer algumas verificações ali quando o valor pode atingir ali perto, né? Ou está se aproximando do valor máximo que aquele campo permite, né? Que aquele tipo permite no caso. Bom, então, a analogia que eu usei aqui para entender o overflow é basicamente esse velocímetro aqui de carro. Então, pensa, estou a 300 por hora. O velocímetro deveria estar travado a 200, né? Esse overflow seria basicamente ele ultrapassar o 200, marcar 100 por hora e eu estar a 300. Obviamente que isso traz uma série de problemas. Mas o que isso tem a ver com o Bitcoin? Bom, como eu expliquei, então, em um inteiro de 32 bits sem sinal, então quando a gente tem o int 32, o valor máximo é de 4 bilhões e 294 milhões. Então, se eu chegar nesse valor e acrescentar um, somar esse número, ele vai transbordar e vai voltar para zero. E qual que é a relação disso com o bug mais crítico, né, com a vulnerabilidade mais crítica da história do Bitcoin, que aconteceu lá em 2010, né, que é o CVE 2010-5139? Bom, quando a gente fala de Bitcoin, a gente tem as transações, certo? Então, as transações, elas são compostas de entradas e saídas, portanto, inputs e outputs. Uma das verificações feitas é que o valor, né, dos inputs menos o valor das saídas tem que ser zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho 50 bitcoins no input. No output tem que ter 50 também. Então, às vezes ele quer mandar, por exemplo, Bruno, eu quero mandar 0,5 bitcoins para alguém. E o resto, como é que fica? O resto é o que a gente chama de troco, é o que vai voltar para você. Então, quando você faz a transação, você fala, ó, tô usando esse input aqui de 50 bitcoins, tô enviando 0,5 para fulano e eu quero que os 49,5 voltem para minha carteira XYZ. Ponto. Só que essa soma menos a soma desses valores tem que ser zero. Então, por exemplo, 0,5 com 0,1 dá 0,6, mais 0,2, 0,8. Então, 0,8 menos 0,8 tem que dar zero. Agora, vamos supor que, por exemplo, qual que era a vulnerabilidade que tinha? A vulnerabilidade era justamente, por exemplo, eu enviar 50 bitcoins, certo? Então, tô aqui com 50 bitcoins. Aí eu tenho aqui nesse output 0,5, então beleza, até aqui tudo bem. E aqui, o que deveria ter? Deveria ter 49,5. Mas o que o atacante fez foi explorar justamente esse overflow. Então ele colocou um número gigantesco de bitcoins, gigantesco mesmo. Então ele pegou lá, é um bug que a gente fala que criou é, bilhões e bilhões de bitcoins, né? Enfim. Então ele colocou um número gigantesco, mas, enfim, quando essa soma era realizada, acontecia o overflow e, por exemplo, voltava para 50. Então 50 aqui, transação é válida, beleza.
mas na verdade um dos outputs estava criando ali um número gigantesco de bitcoins, justamente porque ele explorou aqui esse problema que eu falo, que eu chamo de problema do velocímetro, né? Justamente estourou esse overflow. Então, na verdade, o que deveria ter no código ali é uma verificação, né? Se os valores não estão excedendo o valor máximo daquele tipo. Enfim. E essa foi uma vulnerabilidade antiga do Bitcoin, né? Então aconteceu lá em 2010, foi corrigida através de um hard fork, era uma época que o Satoshi ainda estava ativo, enfim, uma época bem embrionária do Bitcoin. Mas é isso. Então essa aqui foi mais uma explicação de mais uma vulnerabilidade do Bitcoin, especificamente do Bitcoin Core, né? Porque era o código do Satoshi. E é isso. Eu pretendo trazer mais vídeos falando um pouco mais de outras vulnerabilidades. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal de uma vulnerabilidade recente e agora eu trouxe essa vulnerabilidade aqui que foi uma das, se não a mais crítica da história do Bitcoin, e ela é bem interessante porque ela aconteceu bem no início da história do Bitcoin.